detectado por uma dupla de cientistas ingleses em 1904. Imagina, é muito, Nossa, muito mais tempo, 100 né? anos. Mais de 100 anos, né? E o primeiro hormônio que eles detectaram foi a secretina. A secretina era um hormônio que identificava a produção de suco gástrico em cima do bolo alimentar, quando a gente comia, tem uma produção de suco gástrico, que essa produção é feita pela secretina, que é esse hormônio, e Tá. ele tentava neutralizar esse pH desse bolo alimentar antes de chegar no intestino delgado, porque precisa todo, né, um processo. O nosso corpo é muito inteligente, é Sim, muito. sim, Eu sim. falo, se a gente não atrapalha, ele faz tudo muito É uma bonitinho. indústria, né? É É uma uma indústria dentro da gente. indústria. Exatamente. Então, assim, eles, depois de muito estudo, eles descobriram, né? Eles chegaram à conclusão que existe um químico, né? Um elemento químico que fazia com que produzisse essa secretina, que Tá. produzisse pH baixo para esse bolo alimentar chegar no intestino de uma forma mais condizente com aquele ambiente. A partir Certo. daí foram todos os outros Foi estudos, descobrindo um atrás do foi outro, né? descobrindo um monte. Aí, com isso também, foi se descobrindo a causa de várias doenças. E com dessas descobertas, vieram grandes medicamentos, por exemplo, para a insulina, que é para a gente Da combater, diabetes. combater o excesso de glicose no sangue. Então, tiveram vários outros. Então, é muito importante que a gente saiba que esse processo de produção de hormônio, ele vem sendo pesquisado, pelo menos, há muito tempo, há mais de 100 anos. Sim, E sim. hoje a gente tem assim, uma infinidade de estudos sobre isso, mas voltando àquele assunto principal, Tá. o nosso corpo é uma máquina incrível, de baixa tecnologia, a gente precisa de muita coisa, né? Uhum, A gente não tem muita tecnologia, a gente tem o nosso corpo. uhum. E a gente tem essa capacidade de se recuperar diante de tudo que a gente pode fazer por ele. Então, Perfeito. entrando na prática do yoga, que é o que nós estamos falando hoje, Uhum. como é que o yoga ele funciona nessa questão dessa regulação hormonal? Tá. Então, existem a prática do yoga ela é feita de asanas, que são As as posições, posturas, né? as posturas, as Posturas. posições, exatamente. Uhum. Os pranayamas, que são as respirações, que também tem troca gasosa. Uhum. Tem a parte cardiológica, que é o movimento, então você traz essa ativação da função cardiológica, né? E Ok. tem o relaxamento, que é quando você deixa sentar tudo Que é isso. a parte que o povo mais gosta da aula. Eu só vim pelo Shavasana, coisa que eu ouço por É aí, a eu só mais vim pelo Shavasana. popular. Mas eu vou te falar uma coisa, quem pula o Shavasana, tem gente que pula. Tem gente que é muito ansioso, que pula o Shavasana e vai embora. Por quê? Não aguenta, porque é ansiedade, Jura? porque está atrasado. Opa, tem muita gente que Menina, pula, era a parte que eu enrola o mais amava. becinho. Eu fazia todas as outras fases pensando no Pois é, relaxamento pois final. é, pois é, mas tem muita gente que pula o Shavasana. E eu vou te dizer o seguinte, que a gente sempre fala que a parte mais importante da prática é o Shavasana, é o relaxamento. Sim. Principalmente para as mulheres. Principalmente. Porque o estresse, que é onde a gente vive o tempo todo mergulhado no estresse, mesmo que você viva num lugar que não tenha trânsito, poluição, existe um estresse que é formado, né? É independente, claro que quando a gente está num grande centro urbano, o estresse é muito maior. Mas existe também um estresse se você morar na praia, se você morar no meio do Sim, mato. claro. Né? O estresse tem outras causas também, que não são as causas externas, Uhum. né? O estresse, ele é um grande fator de desbalanceio, de desequilíbrio hormonal, principalmente para as mulheres, tá? Principalmente. Então, a gente tem uma queda, assim, né, de produção Uhum. hormonal nas mulheres, quando a gente está submetida a um estresse durante muito tempo. O estresse normal, o Tá. estresse Do dia a dia. do dia a dia, que a gente administra bem, alimentação bacana, com meditação, com yoga, tudo, beleza, tranquilo. A gente precisa de um pouco de estresse para manter, né, o corpo ativo, porque a gente precisa ter esse Uhum. movimento todo. Sim. Agora, viver num estresse o tempo todo, levando os nossos picos de adrenalina lá no alto, o tempo todo, cortisol o tempo todo, isso acaba com os hormônios femininos. Então, é por isso que nas minhas práticas de yoga hormonal, sempre tem um relaxamento muito caprichado, sempre tem uma ênfase muito, muito grande para esse Uhum. estado de silêncio.
Outra coisa que a gente não cultiva, o estado de silêncio. Como é importante a gente manter pelo menos algumas horinhas do nosso dia. Mesmo, eu tenho essa condição porque eu moro sozinha, então eu gosto muito de ficar sozinha. É como se a gente estivesse deixando tudo que a gente associa, tudo que a gente processa, assentar. Sim. Isso é fundamental, né? Ficar sem nada, sem música, sem TV, sem nada. Às vezes, pegando um livro, tudo bem, né? Mas às vezes é bom ficar sem fazer nada também, que eu acho que é uma ótima maneira da gente despertar o tédio, desperta a criatividade, né? Eu acho que é uma coisa muito boa para se pensar também. Tem muita criança que eu não estou julgando nenhuma mãe, mesmo porque eu não sou mãe, não posso falar sobre isso, mas tem muita criança que fica eternamente com algum estímulo. Ou é o celular, ou é o tablet, ou é a televisão, ou é isso, ou é aquilo. E essa pessoa, essa pessoinha que está sendo formada, ela não tem a oportunidade de ficar no tédio. Sim. No tédio é brincar com um amiguinho imaginário, brincar com, sei lá o que ela está brincando e fica falando com o gato, né? Como eu estava dizendo, esses momentos de silêncio, esses momentos de tédio, né? Vamos dizer assim, são muito, muito importantes, principalmente para a criança. A criança, quando ela está no tédio, que ela não está distraída com nada, ela começa a despertar a criatividade dela, e isso é fantástico, fantástico, né? Então, eu falo que antigamente a gente tinha menos estímulo, né? Tinha menos celular, menos tudo, e as crianças brincavam sozinhas. Não é fácil lidar com uma criança que está te exigindo o tempo todo, você não consegue nem tomar banho, você não consegue jantar, porque a criança está chamando o tempo todo, eu sei disso. Não estou desmerecendo essa questão, mas não é isso. É saber deixar também a criança no silêncio dela, né? Que pode ser uma maneira dela despertar outras... Estimular, né, Silvana? Tentar estimular esse tipo de situação. Exatamente, exatamente.